Parecia que o assunto do 13 Atlas tinha esfriado, né? Mas o negócio tá longe de acabar, viu? O Ave Loeb, aquele físico que não deixa passar nada, trouxe umas informações novas que bagunçaram tudo de novo. A gente estava esperando uma resposta definitiva, mas o que veio foi mais dúvida para nossa cabeça. Ele mostrou umas imagens que ninguém tinha visto antes e que mudam o jeito da gente olhar para isso. É aquele tipo de coisa que faz a gente questionar o que a NASA está falando, sabe? Então, se prepara que a história ganhou um capítulo novo e bem interessante. O mais doido é que essas imagens mostram uns detalhes que passaram batido por todo mundo. Tem umas linhas laterais ali que não deviam existir se fosse só uma pedra boiando no espaço. Não é sujeira na lente, nem defeito na foto. É algo que tá lá mesmo e precisa de explicação. O Loeb tá batendo na tecla de que isso pode mudar tudo que a gente sabe sobre esse objeto. É estranho porque a narrativa oficial diz uma coisa, mas o que a gente vê nessas fotos novas aí conta outra história. E agora a gente tem que entender o que são esses riscos verticais que apareceram do nada. Para entender a confusão, a gente tem que lembrar daquela espera gigante pelas fotos da NASA. Ficou todo mundo mais de um mês roendo as unhas esperando ver o que eles tinham captado. A expectativa estava lá no alto, com gente em tudo que é fórum discutindo o que poderia vir. Parecia que ia sair a prova definitiva de alguma coisa, sabe? Mas quando o negócio finalmente saiu, o clima pesou na hora. A galera estava esperando definição, clareza, nitidez, mas recebeu um balde de água fria. Foi aquele banho mesmo de desânimo geral. O problema não foi só a demora, foi o que eles entregaram pra gente ver. As fotos vieram com uma qualidade bem duvidosa, eu diria. Cheias de ruído e sem mostrar quase nada. Muita gente olhou aquilo e pensou, sério mesmo que demoraram tanto para mostrar isso? As críticas começaram a pipocar na hora, claro, porque parecia que estavam escondendo o jogo ou fazendo corpo mole. Não dava para ver os detalhes que a gente queria. E isso gerou uma desconfiança enorme. Ficou parecendo que soltaram qualquer coisa só para dizer que soltaram, entende? E aí fica aquela dúvida martelando na cabeça da gente sobre o motivo dessa enrolação toda. Se as fotos já estavam lá, por que segurar tanto tempo para soltar um material inconclusivo? Isso abriu espaço para um monte de teorias sobre o que eles poderiam estar filtrando antes de mostrar para o público. A transparência da agência foi colocada em xeque mais uma vez, porque não bate a conta da demora com a qualidade do arquivo. É complicado confiar 100% quando o processo parece tão travado e burocrático. A gente fica sem saber se é incompetência mesmo ou se tem algo a mais ali. Foi justamente essa falta de respostas boas que fez o pessoal independente correr atrás. Quando a fonte oficial falha ou entrega algo meia boca, a galera começa a cavar por conta própria. O vácuo de informação que a NASA deixou foi preenchido rapidinho por gente querendo ver além do borrão. É nessas horas que surgem as análises alternativas que tentam explicar o que a agência não explicou direito. Se eles não mostram tudo, alguém vai tentar descobrir, e foi isso que aconteceu. O descrédito com o material oficial abriu as portas para outras visões entrarem na roda. O que o Ave Loeb viu? É aqui que o Ave Loeb entra com os dois pés na porta, trazendo um material totalmente diferente. Ele publicou um artigo novo com imagens que não tem nada a ver com aquelas que a NASA soltou. É importante deixar claro que a fonte dele é outra e o tratamento dos dados também é diferente. Enquanto as fotos oficiais pareciam esconder os detalhes, as do Loeb mostram umas coisas bem curiosas. Ele não está só repetindo o que foi dito não, tá? Ele está trazendo prova nova para o debate. E olha, quando você vê as imagens dele, a coisa muda de figura rapidinho. O que chama atenção nessas fotos novas são umas linhas verticais bem marcadas. Não é aquele borrão sem forma, sabe? É uma estrutura que parece ter uma lógica ali no meio. O Loeb diz que isso não é um artefato de imagem, mas algo físico que está acontecendo perto do objeto.
É difícil ignorar quando você vê o traço ali, nítido, contrastando com o fundo escuro. Isso sugere que tem alguma coisa estruturada rolando e não só uma nuvem de poeira aleatória. É o tipo de detalhe que faz a gente repensar se está olhando para uma pedra ou para outra coisa. O Loeb tem essa mania de questionar o que todo mundo aceita como verdade absoluta, né? Ele usou até uma frase interessante, dizendo que nada engana mais do que um fato óbvio. Às vezes a resposta está na nossa cara, mas a gente ignora porque foge do padrão que a gente conhece. As linhas verticais estão lá, são um fato visual. E agora a briga é para entender o que elas significam. O Loeb está basicamente dizendo que a história oficial está incompleta e que a gente precisa abrir a mente. É um convite para a gente parar de aceitar qualquer desculpa e investigar de verdade. Agora vamos falar do que podem ser essas linhas, porque as opções são bem diferentes uma da outra. A primeira possibilidade é a mais chata, né? Que seria um satélite passando na frente na hora da foto. O céu tá cheio de lixo espacial e satélite de internet cruzando para lá e para cá o tempo todo. Pode ser que um deles tenha passado bem na hora que o telescópio estava focado no 3i Atlas. Isso criaria um risco luminoso que parece parte do objeto, mas seria só uma coincidência visual mesmo. É a explicação que os céticos adoram, porque resolve tudo sem precisar de alienígenas, né? Mas a segunda opção é que realmente chama atenção, porque muda tudo. O Loeb sugere que essas linhas podem ser o rastro de objetos menores sendo soltos pelo corpo principal. Pensa comigo, o negócio não estaria só soltando poeira, mas liberando pedaços maiores ou até sondas. Isso explicaria o padrão das linhas verticais, como se fosse algo sendo ejetado numa direção certa. Se for isso mesmo, a gente não está lidando com um cometa morto, mas com algo ativo. É uma ideia que faz a cabeça da gente explodir só de pensar na possibilidade. Essa teoria é importante porque cometa e asteroide não costumam fazer isso, sabe? Eles soltam gás e poeira de um jeito meio bagunçado, criando aquela nuvem difusa em volta. Mas linhas retas e distintas indicam um movimento muito específico, tipo uma ejeção controlada.